senhor não veio de boné, né? E nem de óculos. Nem trouxe boné também, nem um bonezinho verde e amarelo, não rolou nada disso. Eu fiquei com a minha camisa do Collor, como eu... Agora, senador, eu quero falar um pouquinho sobre essa guerra de bonés que repercutiu tanto na imprensa nos últimos dias e que gerou embates de ambos os lados. Porque a oposição com o boné pedia comida barata novamente, ao mesmo tempo em que alguns integrantes e parlamentares da situação diziam que esses mesmos parlamentares não apoiaram a isenção da cesta básica quando puderam, trazendo e chamando de certa incoerência a estridência com o boné e na fala, mas na ação não. Como é que você avalia essa guerra de narrativas e de bonés, de vestimentas que se criou ali no Congresso Nacional? É muito importante, né? O parlamentar, ele quer transmitir mensagens. Antigamente não tinha-se a rede social. Quando eu falei do Collor, todos se lembram, ele corria, né? Com mensagens de efeito nas camisetas. E agora os bonés somam-se as redes sociais. Mas é o parlamentar transmitindo uma mensagem. Não é a questão da cesta básica, não é verdade. Lá no Senado Federal, inclusive, nós tentamos colocar outros produtos na cesta básica e quem barrou foi justamente o governo. Eu tive a felicidade de aprovar cerca de 9 a 10 emendas, reduzindo a carga tributária para diversos setores, né? Mas alguns outros e alguns compromissos, como a carga tributária, falando da Sociedade Anônima do Futebol, que tem transformado o futebol brasileiro, que havia o acordo para que fosse mantida a carga agora, que tem incentivado investimentos externos aqui no país, inclusive, trazendo riquezas para o nosso país, melhorando a governança do futebol brasileiro. Não foi cumprido o acordo pelo governo, embora haja promessa, e essa eu vou cobrar, para que seja. Mas o senhor acredita que houve incoerência dos deputados que utilizaram esse boné? Porque também foi questionada a inflação de alimentos na época da gestão de Jair Bolsonaro. Os alimentos também ficaram acima da inflação. A gente lembra, claro, que foi um período de pandemia e isso mexeu muito com as bases econômicas ali. Mas como que o senhor avalia a maneira como hoje os parlamentares, muitos inclusive do PL, mencionam e falam sobre os temas, diferentemente do que é apontado que eles fazem nos bastidores, para de fato trazer mudança para a população brasileira? O governo Bolsonaro, ele enfrentou não só uma pandemia, mas uma crise, inclusive, dos combustíveis. Eu fui autor da PEC que trouxe o auxílio gás, que reduziu os impostos, inclusive com alguns governadores do próprio PL, como o governador do Rio, reclamando, mas hoje a gente vê, comparando resultados econômicos de um governo e outro, né, são incomparáveis, na verdade. O governo Bolsonaro, além de diversos projetos transformadores, eu não falo ideologicamente, se você pegar a lei do gás, BR do mar, marco das startups, Sociedade Anônima do Futebol, para falar aqui do meu peixe, mas tantos outros, privatização da Eletrobras, a gente tinha pautas no Senado, no Congresso, que eram transformadoras, geravam riqueza. O próprio plano de manutenção do emprego e renda durante a pandemia no governo Bolsonaro, ele foi premiado pela Organização Internacional do Trabalho. Então, na verdade, o que a gente tinha eram pautas que jogavam o Brasil para frente. O que eu tratei aqui, praticamente todos nós senadores, durante esse início de governo, imposto, jogo, aborto e droga. E principalmente imposto, taxa, contribuição e o que mais pudesse. Então, a comparação dos números, dos resultados das estatais, dos resultados econômicos hoje não se compara e olhando para um governo, que foi o governo Bolsonaro, que não só teve a pandemia, mas teve também a guerra da Ucrânia, da Rússia e uma crise de petróleo enorme e a gente conseguiu atravessar e mostrando que o caminho é reduzir impostos, porque reduzindo impostos você consegue aumentar consumo, gerar produtividade nas empresas, maior emprego e essa é a lógica que, infelizmente, isso é completamente antagônico ao governo atual. E por isso as mensagens nem todas são verdadeiras e a gente tem, na verdade, o que mostrar. Um governo que chega aí ao sua véspera do ano de eleição, ou seja, quase seu último ano, e que até agora não apresentou nada além dessas 4 pautas, como eu disse, imposto, droga, aborto e imposto, droga, aborto e jogo, né? Vai lá, Cássio. Senador, começando por um tema partidário, foi anunciado recentemente que o deputado federal Márcio Alvino, que é aqui de São Paulo, vai ser alçado ao cargo de primeiro vice-presidente do PL. Essa é uma movimentação partidária, pensando numa eventual sucessão do presidente Valdemar da Costa Neto, ou é uma movimentação política, pensando em dar musculatura para ele, olhando para as eleições de 2026 aqui em São Paulo? A segunda opção. Certamente, há sempre uma dança de cadeiras nos partidos e no PL é muito comum
A gente viu o atual secretário executivo, meu querido senador, líder da oposição, Rogério Marinho, assumindo esse posto de secretário executivo e tem realmente sacudido o partido bastante, tanto nas suas alianças, nas suas articulações, quanto principalmente também no conteúdo. No próximo dia 20 e 21 vai ter em Brasília um grande seminário sobre comunicação política e Rogério está à frente disso, para que a gente possa levar as nossas bases, o modelo de comunicação nas redes sociais, na comunicação política implementado pelo presidente Bolsonaro de forma exitosa. E é natural isso, O presidente Valdemar é o nosso decano. É uma das águias, pode-se falar, políticas no Brasil, talvez das pessoas, e vou dizer, junto com o presidente Kassab, quem eu respeito muito, que mais entendem de política, tanto que em todos os anos políticos eles sempre estão ali dando a sua contribuição e não à toa, porque entendem de política. Agora, o Bolsonaro ele traz justamente uma comunicação mais moderna, das redes sociais, e essa dança das cadeiras, esse rodízio é muito importante, tanto também na Câmara, quanto também no Senado, embora eu vá para o meu 5º ano como líder do partido, mas é porque tenho feito as minhas articulações e construído bem, fui líder do governo Bolsonaro também, há 5 anos líder do PL, porque jogo para os meus senadores. Eu muitas vezes abro mão de posições para que eu possa atender a todos. E o que se espera, então, dessas mexidas no partido é que haja uma oxigenação, e principalmente São Paulo, que é um estado importantíssimo para o nosso país, e tenho certeza que isso vai fortalecê-lo e fortalecer o PL no nosso estado também. E como que está a relação do ex-presidente Jair Bolsonaro com o presidente Valdemar da Costa Neto após as imposições do Supremo Tribunal Federal? Isso é um absurdo, Porque você proibir alguém de falar, parece aquele negócio assim, tô de mal, não falo com você e você tem que cumprir isso. Isso é impossível, isso é um absurdo. Eles realmente não se falam? Eles não se falam, mas isso é um prejuízo enorme para a articulação política. Porque, mal bem, eles podem não se falar e não se falam, e eu comprovo isso indo a eventos. Tem eventos que tá o Bolsonaro, não vai o Valdemar. Aqui na Paulista mesmo, veio o Valdemar num horário, o Bolsonaro só veio em outro horário. É que esses tempos atrás o governador Jorginho Melo esteve aqui e disse de alguma forma ali que eles continuavam se comunicando. Ele até foi chamado eles não se comunicam, mas acreditar que o que pensa na cabeça de um não vai chegar na cabeça de outro é impossível, porque é contra o direito fundamental da liberdade de pensamento. Chega, então, senador? Eu converso com o senador Rogério Marinho, eu converso pouco com o presidente Bolsonaro e procuro. Eu não gosto de ficar bajulando ou chateando os outros que já têm muitos compromissos. Então, eu procuro, ele é o secretário nacional, Rogério Marinho, converso com o Rogério Marinho. Não tenho dúvida que o que eu converso com o Rogério Marinho chegue no presidente Bolsonaro e chegue também no presidente Valdemar. Agora, se a gente pensar num país que se diz democrático e que o maior partido, em números de prefeitos nas últimas eleições, segunda maior bancada do Senado Federal, o seu presidente não pode falar com o seu presidente de honra? Porra, gente, pelo amor de Deus, que democracia é essa? Bom, vai lá,